E aí, pessoal, vamos falar de inteligência artificial? Pois é, o mais curioso é pensar que a mesmíssima tecnologia pode ser, ao mesmo tempo, heroína e vilã. De um lado, ela está construindo coisas incríveis. Do outro ela pode criar umas confusões bem grandes. Vamos tentar entender essa história? Essa espada de dois gumes? Para começar, olha só esse exemplo aqui do Piauí que deixa tudo bem claro. A gente tem uma IA que ajuda a agricultura, lá em Uruçuí, identificando pragas na soja. Essa mesma tecnologia também ajuda na educação, corrigindo provas do Enem. Fantástico, né? Só que, ao mesmo tempo, uma IA com a mesma base é usada para criar pânico com notícias falsas sobre escolas fechando em Teresina, ou espalhando desinformação sobre saúde. Como pode uma única coisa servir para fins tão opostos? É isso que a gente vai desvendar. Então, a grande pergunta é essa: como é que a mesma ferramenta consegue ao mesmo tempo construir e destruir a nossa realidade? Para a gente achar essa resposta, a gente precisa ir fundo, lá no coração dessa tecnologia. Vamos começar entendendo o conceito principal, a peça-chave que faz tudo isso funcionar. E aqui está o segredo de tudo: reconhecimento de padrões. No fundo, o que essa IA superpoderosa faz de melhor é isso. Ela é uma especialista em olhar para uma montanha de informações e encontrar coisas em comum, encontrar padrões. Pensa no nosso cérebro. A gente consegue reconhecer a letra B, não importa se ela está escrita num garrancho, em letra de forma, toda estilizada. A gente reconhece o padrão. A IA faz exatamente a mesma coisa, só que com o volume de dados que a gente nem consegue imaginar. Ok, então a base de tudo é o reconhecimento de padrões. Mas como uma máquina aprende a fazer isso? Não é mágica, é método. E agora a gente vai dar uma espiada nos bastidores para entender como os humanos ensinam as máquinas a ver e a entender o mundo. O método mais comum tem esse nome aqui: aprendizado supervisionado. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é super simples. É como ensinar uma criança ou até treinar um cachorrinho. A gente mostra um monte de exemplos com a resposta certa. Tipo, mostrar várias fotos de caju e falar isso é caju, e várias de cajá e falar isso é cajá. Depois de ver milhares de exemplos já com a cola, a IA começa a aprender sozinha qual é o padrão de cada um. E o processo é basicamente este. Primeiro passo, a gente alimenta a máquina com milhares de fotos, todas com a etiqueta caju. Segundo passo, a IA vai analisar tudo isso. Formas, cores, texturas, tudo o que faz um caju ser um caju. E o terceiro passo, que é o resultado final, quando a gente mostra uma foto nova, sem etiqueta nenhuma, ela olha e diz: opa, pelas minhas contas, isso aí é um caju. Simples assim. Certo, já entendemos a teoria. Agora vamos ver na prática como esse tal de reconhecimento de padrões já está fazendo a diferença de verdade, em várias áreas. Lá no Piauí mesmo. Dá uma olhada em como essa tecnologia é versátil. Na agricultura, drones enxergam pragas nas plantações. Na educação, a IA lê as redações de provas. Na saúde, ela ajuda médicos a ver detalhes em exames de imagem. E na segurança, as câmeras leem as placas dos carros. Em todos esses casos, é a mesma habilidade: reconhecer um padrão. É a IA lendo o nosso mundo para nos ajudar. Mas é aqui que a coisa fica complexa, porque essa mesma habilidade de ler o mundo é a que permite reescrevê-lo. E é exatamente aqui que a moeda vira. A lógica que a IA usa para aprender os padrões de um rosto ou de uma voz para poder reconhecê-los é a mesma lógica que ela pode usar para criar um rosto ou uma voz que nunca existiram. Ela aprendeu tão bem as regras que agora consegue criar conteúdo novo que parece real, mas não é. É aí que nascem os deepfakes, os áudios falsos. Para a gente entender o tamanho do perigo, precisamos falar de um caso que virou o mundo de cabeça para baixo. Um caso que mostrou como o reconhecimento de padrões nos nossos dados pessoais pode ser usado não para ajudar, mas para manipular milhões de pessoas. Vamos falar do escândalo da Cambridge Analytica. O número assusta: 87 milhões de perfis. Eles usaram os dados de todas essas pessoas para montar perfis psicológicos. Pensa nisso, eles não queriam só saber o que as pessoas gostavam. Eles queriam saber o que as motivavam, o que as assustava. Tudo com um único objetivo: influenciar o voto em campanhas políticas. É o reconhecimento de padrões sendo usado para mapear a nossa mente. E essa linha do tempo mostra o passo a passo do desastre. Tudo começou com um daqueles testes de personalidade, um aplicativo que parecia inofensivo no Facebook. Anos depois, esses dados viraram uma arma de microtargeting, ou seja, propaganda política superdirecionada. Até que, em 2018, um denunciante expôs tudo, a empresa faliu e as consequências legais foram enormes. E quando eu falo em consequências enormes, eu falo disso aqui: 5 bilhões de dólares. Essa foi a multa aplicada ao Facebook. É um valor tão absurdo que serve para deixar uma coisa bem clara: o que aconteceu foi extremamente grave.
A privacidade de milhões de pessoas foi violada e as plataformas precisam, sim, ser responsabilizadas. Pelo menos, algo de bom saiu disso tudo. Esse escândalo foi um verdadeiro balde de água fria no mundo todo. Ele acelerou a criação de leis muito importantes para proteger os dados das pessoas, como a LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Foi um passo legal e importante, mas e no nosso dia a dia? Como a gente se protege? E é aqui que a gente entra em cena. Se a IA está criando um mundo mais complexo, nós precisamos de novas habilidades. A gente precisa se tornar uma espécie de detetive digital. É sobre isso que a gente vai falar agora. O que cada um de nós pode fazer. A pergunta que não quer calar é essa. No meio de tanta imagem, vídeo e áudio gerado por computador, como é que a gente faz para separar o que é real do que é falso? Existem pistas. E essas pistas estão aqui. Isso é quase um manual de sobrevivência digital. Primeiro, de onde veio essa informação? A fonte é confiável? Segundo, qual a data? Às vezes uma notícia velha é requentada para parecer nova. Terceiro, e isso é crucial para vídeos, olha os detalhes. Mãos com 6 dedos, sombras estranhas, gente que não pisca, a IA ainda comete erros. E claro, desconfie de títulos muito escandalosos e, na dúvida, recorra a sites profissionais de checagem de fatos. E o resumo da ópera é este: a responsabilidade está mudando de lado. Conforme a inteligência artificial fica cada vez mais perfeita em criar e imitar, nós, os humanos, precisamos ficar cada vez melhores em duvidar, em questionar, em sermos céticos de uma forma saudável. Então, a gente encerra com essa provocação. A tecnologia nos deu essa ferramenta incrível que está dominando a arte da imitação. O nosso grande desafio como sociedade e como indivíduos é dominar a arte da fiscalização. Como a gente equilibra esse jogo? A resposta para isso ainda está sendo construída e todo mundo faz parte dessa construção.